Depois de consecutivas e fortes altas para os preços da soja na Bolsa de Chicago, nesta quinta-feira, 7 de janeiro de 2021, os preços fecharam com leves baixas no mercado futuro norte-americano. Os preços, somente nos 3 primeiros pregões de 2021, acumulam uma alta de quase 3%. E se a gente observar, então, esse movimento e essas pequenas baixas que foram registradas no final dessa sessão, a gente vai observar que ainda trata-se de um mercado forte, baseado em seus fundamentos, e é sobre isso que a gente vai conversar agora com o analista de mercado Luiz Fernando Gutierrez, da Safras e Mercado, já conosco na tarde de hoje. Luiz, seja bem-vindo, boa tarde. Dia de realização de lucros tão somente para os preços lá em Chicago, ou temos algum outro fator aí pesando sobre as cotações? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu acho que é um pouquinho das duas coisas, Carla. A gente vem aí de praticamente 3 semanas de valorização ininterrupta aí na soja. Soja virou ali a segunda quinzena de dezembro em torno de 11,50, e agora a gente está vendo soja a 13,50 na primeira posição. São $2 aí em 3 semanas, é muita coisa. Então tem uma parte, sim, que é a realização de lucros, né? Subiu muito rápido em pouco tempo, né? Subiu bastante em pouco tempo, então sempre abre espaço para correções. Embora os fundamentos tenham sido os grandes fatores, aí, os grandes drivers dessas valorizações. Só que hoje a gente também teve o número de exportação americana, exportação semanal, de registros de exportações, e esse número veio bem abaixo do esperado, né? Embora até esse momento a gente saiba que o acumulado de registros já de exportação americana é recorde para essa época do ano. Inclusive os embarques aí em novembro foram recorde para novembro, em outubro já tinham sido recorde também. Então realmente a gente tem fatores positivos, embora hoje a gente tenha visto esse fator aí que ajudou fundamentalmente o mercado a realizar esses lucros também, que também se basearam em questões técnicas. Luiz, falando especificamente desse boletim semanal de vendas para exportação que o USDA trouxe hoje, nós tivemos uma mínima para o ano comercial, né, para a temporada. Tivemos ali somente 37 mil toneladas no saldo. O que isso quer dizer? Isso essa sinalização desse comprometimento já muito elevado do programa de exportação dos Estados Unidos passa de 90%, né, Luiz? Desculpa, Carla, cortou o início da pergunta, mas eu acho que eu entendi. É relacionado diretamente às exportações semanais, certo? Isso, tivemos uma mínima aí para o ano comercial, né, para a temporada, certo? Foram somente 37 mil toneladas, e é um número que impressiona, mas como você disse, se a gente olhar para o acumulado, a gente vê que aproximadamente 91% do total para ser estimado pelos Estados Unidos já foi comprometido. O que isso quer dizer neste momento do mercado, Luiz? Exatamente, foi uma mínima aí, né? Então, mas como tu falou, a gente tem um recorde já registrado para essa época do ano, como tu colocou, mais de 90% já do estimado para a exportação americana já está registrado para exportação. Isso a gente só tem 3 meses do ano comercial americano, né? Que começa em setembro, então 3, 4 meses. Então é muita coisa, e isso indica realmente que a demanda, a chinesa principalmente, ela está voltando para aquele equilíbrio, né, para o mercado, a distribuição da demanda chinesa, digamos assim, entre Brasil, Argentina e Estados Unidos, ela está voltando para aquele equilíbrio pré-guerra comercial, né, que era uma coisa já esperada. Ela vem aí desde o ano passado voltando para uma normalidade, e agora realmente esses números aí muito fortes americanos de exportação, demonstrando que a gente está voltando para uma normalidade, né? Uma divisão mais normal, digamos assim, dessa demanda, e mostra realmente que as compras vão continuar fortes, ou foram muito fortes, e devem finalizar o ano aí com recorde de exportação nos Estados Unidos. Luiz, há uma espécie de tentativa também do produtor americano vender menos nesse momento, diante desse comprometimento elevado e de estoques que estão estimados para os Estados Unidos em níveis bastante baixos já. O produtor agora vai tentar também segurar um pouco mais dessa comercialização para talvez aproveitar altas mais expressivas que a gente possa ter mais à frente? Pode ser que sim, embora, né, Carla, ele não tenha conseguido esse preço aí, como a gente tem hoje, em nenhum momento. Há muito tempo esse preço não é alcançado. A gente está aí com máximas em mais de 6 anos em Chicago. Então, isso chama a atenção dele, porque ele vinha com preços muito mais baixos que esses nos últimos anos. Então, o produtor que não está tão bem capitalizado, ele vai continuar no mercado, mas, claro,
o produtor que já vendeu bastante, tem só 10% da produção, vamos lá, como a gente só tem praticamente isso para vender, e não está tão capitalizado, ele naturalmente ele vai ter que continuar vendendo, e o que já está bem capitalizado vai tentar segurar. Mas, de novo, os preços são muito remuneradores, há muito tempo a gente não vê preços tão bons, tanto para o produtor americano como para o produtor brasileiro, que também é baseado em Chicago, no sentido da formação do preço. Então, é difícil que isso trave muito a negociação, porque chama a atenção dele e ele tem um momento aí muito oportuno aí para continuar vendendo, né? Porque a demanda, inclusive, continua bastante forte antes da entrada da safra brasileira, que a gente deve ver um deslocamento da demanda chinesa aí para os portos brasileiros. Luiz, quando que essa informação converge com as preocupações ainda presentes para a safra sul-americana? A gente tem problemas bastante consideráveis lá na Argentina, o Brasil ainda com pontos importantes de atenção. Quando é que essas informações se cruzam e continuam a ajudar a dar continuidade a essa escalada dos preços? Eu acho que a gente já está vendo isso, né? A gente está principalmente com o fator climático hoje. Claro que a questão, por exemplo, do atraso na colheita brasileira, que é derivado de um atraso de plantio, ele impacta na demanda, porque aí tu alarga, digamos assim, a janela de compras chinesas de soja americana, exatamente pelo atraso da entrada da safra brasileira. Então isso já está precificado. E agora eu acho que basicamente o mercado está olhando principalmente para a questão climática, e está tentando antecipar quebras, né, que elas ainda não existem do tamanho que aparentemente o mercado está precificando. O Brasil a gente sabe que tem problemas, a Argentina a gente sabe que tem problemas, mas na Argentina a gente está só na finalização do plantio, então tem muito tempo ainda para a recuperação, se for o caso do clima melhorar. A gente pode realmente ter perdas grandes se o clima não melhorar. A atenção redobrada também no Brasil com o Rio Grande do Sul, porque os outros estados aí, do Centro-Oeste e do Sudeste já estão finalizando o seu desenvolvimento, então a gente vai começar agora, a partir da colheita, a ver realmente quais são as produtividades. A gente tem irregularidades, a gente tem regiões com lavouras muito boas e do lado micro-regiões com lavouras não tão boas ou até ruins, então tá bem irregular, digamos assim, a produtividade, só a colheita vai nos dizer realmente qual vai ser o tamanho da safra brasileira. Eu acho que ainda é cedo para falar em grandes perdas. Eu acho que a gente tem que trabalhar ainda com uma safra acima de 130 no Brasil. Que se o clima piorar no Rio Grande do Sul, principalmente, a gente pode começar a falar em safra menos que isso. E na Argentina também acho cedo em falar menos de 50 milhões. Então, a questão climática ela é central, ela já é central e continua sendo cada vez mais daqui para frente. E a gente precisa olhar muito com atenção para essa questão, porque, como eu falei, a safra do Rio Grande do Sul, principalmente, e da Argentina, para mim, ainda estão abertas. Tá. Luiz, ao lado dos fundamentos, paralelamente, correm lá os fundos de investimento com suas posições compradas em posições recordes, né? O que isso traz de influência para o mercado diante desse cenário de fundamentos? Eles realmente caminham paralelamente ou eles caminham juntos, efetivamente, para ajudar a fomentar essas altas que a gente tem visto no mercado internacional? Eu acho que caminham juntos, né, Carla? Obviamente que os fundos eles estão entrando aí na ponta compradora com mais força, estão em posições recordes aí na ponta compradora, e não só na soja, como em outras commodities agrícolas, e também entrando mais forte na ponta compradora em outras commodities, não só agrícolas, como o minério de ferro, por exemplo, em cima de fundamentos. A verdade é essa, o fundo não vai aumentar tanto sua posição se não tiver fundamento para isso. E os fundamentos nos grãos eles existem, né, que é a questão, principalmente, dúvidas relacionadas à oferta. A gente tem uma demanda crescente ainda da China, né, por grãos, então é outro fator que a gente não tem muita mudança nos últimos anos com relação a isso, a demanda só vem crescendo realmente, exceto aquele momento que a gente teve o problema da peste suína africana e tal, mas a partir da regularização a gente só vê a demanda crescendo de novo. Então, são fundamentos positivos para as commodities. Aparentemente o mercado está entrando ou está saindo de um ciclo de baixa de commodities para entrar num ciclo de alta. É o que o mercado está entendendo, o mercado financeiro entende isso também. Eu dei o exemplo do minério de ferro, também serve para essa questão. Então, os fundos, sim, eles entram mais comprados nesse momento em cima desses fundamentos, que, embora ainda possa ter alguma alteração, a gente vê que devem trazer firmeza aí para essas cotações na Bolsa de Chicago e para outras commodities ao longo de 2021. Luiz, que momento é esse para o produtor brasileiro? Enquanto tudo isso acontece no mercado internacional
E enquanto o dólar recua frente a algumas outras moedas, no Brasil o dólar continua subindo, inclusive nessa quinta-feira com uma alta expressiva de, nesse momento, 1,7% para valer R$ 5,39. A conversão desses dois fatores, essa movimentação no mercado de Chicago e mais essa questão do dólar, o que isso implica para o produtor brasileiro? Implica em preços muito bons, né, Carla? Não tem como ser diferente. A gente ainda tem prêmios que estão, de certa forma, sustentados, prêmios que a gente já está começando, daqui a pouco a gente vai começar a entrar a safra, naturalmente os prêmios tendem a cair um pouco, eles ainda estão sustentados, exatamente porque a gente está finalizando aí o ano comercial, que teoricamente acaba em janeiro, com praticamente nada de soja, né? E a colheita vai atrasar um pouquinho, então prêmios ainda estão um pouquinho sustentados. Então eu diria que é um momento ainda muito bom para o produtor. A gente nunca viu uma entrada de safra, né? Que vai começar agora na próxima quinzena, ou já está começando relativamente devagar em alguns estados, aí, Mato Grosso principalmente, uma entrada de safra com preços tão altos. Então é um momento ainda de oportunidade, principalmente no primeiro semestre, quando a gente sente essa sazonalidade de entrada de safra, o produtor pode se aproveitar disso e avançar um pouquinho mais nas vendas. O mercado trabalha com a ideia de que 2021 vai ser um dólar mais fraco aí no final do ano, frente ao que acabou 2020, né? A gente tem uma média de mercado aí falando dólar em R$5. Faz sentido se a gente tiver principalmente as reformas dentro do Brasil que a gente precisa ter. Então é uma oportunidade. Dólar a 5,40, Chicago a 13,50, que é um patamar, como eu falei, de 6 anos atrás. É uma oportunidade, sem dúvida. Então, o produtor que ainda não vendeu tanto pode avançar nas vendas, pode aproveitar para deixar um pouco menos para especular lá no segundo semestre, que é um semestre normalmente que a gente também tem preços firmes. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, porque apesar desses bons preços e desse momento de firmeza do mercado, os negócios ainda são pontuais nesse início de ano, né? A comercialização ainda está um pouco tímida, a gente tende a manter esse ritmo um pouco mais lento aí pelos próximos meses, até que a gente veja um avanço mais significativo e até mesmo a conclusão da colheita, Luiz? Como a gente já vendeu muito, né, Carlos? A gente está quase com 60% aí da safra brasileira comercializada, e a gente nunca teve esse percentual, né, nessa época do ano. É normal ou é esperado que a gente tenha um ritmo um pouco mais lento da safra disponível, né? Quando a safra for colhida, já 60% comercializada, é normal que a gente tenha um ritmo um pouco mais lento que o ano passado, por exemplo. Então, não que as vendas vão parar de forma alguma, mas naturalmente, como o produtor já vai estar mais capitalizado, já vai ter menos produção na mão, ele vai avançar de forma um pouco mais lenta, embora eu acho que ele tem que continuar olhando o mercado. Não é porque a gente tem grandes preços agora que esses preços vão continuar, a gente tem vários fatores para acontecerem nesse ano. A gente tem a safra americana que vai ser plantada aí no meio do ano, que é uma incógnita ainda, com esses preços altos. Provavelmente a gente vai ter um aumento de área americana, e é um fator negativo para Chicago. Se o clima ajudar, deve ter uma super safra de novo nos Estados Unidos. Então são vários fatores aí que precisam ainda conversar, né? A gente precisa ter uma clareza melhor, principalmente a questão cambial, como eu coloquei, é muito importante, porque o dólar a R$5 é importante e vai impactar negativamente o preço, se for o caso dele chegar a esse patamar. Sim. Então o produtor tem que ficar atento, não pode tirar o olho do mercado, mas mesmo assim eu acho que esse ano de 2021 ainda é muito promissor em termos de preços. A gente não deve ter preços abaixo de 100, eu acho muito difícil a gente ver preço abaixo de 100 em 2021, mas a gente tem espaço para correções negativas sim, e o produtor tem que ficar atento para aproveitar as melhores oportunidades. Luiz, essas correções, principalmente as que podem continuar acontecendo na Bolsa de Chicago, elas acabam tendo um tempo de vida curto, em função justamente desses fundamentos, porque a gente está concluindo a safra da América do Sul, com problemas, ainda vamos colher e tudo mais, mas a gente já começa a olhar também para a safra norte-americana, que vai passar por uma disputa diária considerável esse ano, por conta desses altos preços, né, que a gente fala da soja, mas esse movimento intenso se estende para o milho também, né? Nós temos a questão da demanda maior por milho, principalmente por parte dos chineses. O mercado também já começa a se preparar, se ajustar para entender como é que vai ser a safra sul-americana. Há pressão sobre essa nova safra dos Estados Unidos? Eu acho que aí no mercado não está precificando um possível grande aumento de área americana, por exemplo. Obviamente que nada é certo, a gente está só supondo, né, um aumento, porque exatamente há muito tempo a gente não via preços tão bons, então o produtor americano naturalmente vai ter um incentivo aí que não tinha muito tempo para elevar sua área. Então eu acho que o mercado ainda não está olhando para isso. O mercado está precificando, por enquanto, pelo menos eu entendo,
uma quebra na safra da América do Sul, quebra que ainda, no meu entendimento, não tem esse tamanho que o mercado está precificando, pode vir a ter, tá? Então eu entendo que a gente está chegando num limite aí desse movimento positivo, né? Num limite de patamar em Chicago. Acho que, como eu falei, subiu muito rápido, né? Então tem espaço para correções, embora, como tu tenha colocado, as correções hoje são pontuais, porque o lado fundamental continua sustentando, né, as cotações de Chicago, mas a partir do momento que a safra sul-americana se consolida e daqui a pouco as perdas não foram tão grandes, ou até podem ser, mas se não forem tão grandes, o mercado tem espaço para cair, e Chicago vai começar a olhar para a safra americana, que a gente já tem aí os primeiros dados de área já em março, final de fevereiro, março, o mercado pode aí ter espaço para correções, dependendo, obviamente, se a área americana crescer mesmo como a gente está esperando. Tá certo. Luiz, a que outros fatores temos de estar atentos, fora esses que a gente já comentou, né? Há questões, principalmente macroeconômicas, ligadas ao mercado financeiro, que também exigem monitoramento nesse momento, principalmente para que o produtor brasileiro entenda qual será a movimentação das cotações em Chicago? A gente tem que cuidar, né, naturalmente, esse primeiro ano aí desse novo governo norte-americano, que é algo muito importante para o Brasil, no sentido que ele mexe muito com a questão cambial, né, e aí para o produtor brasileiro principalmente. Então a gente tem que olhar como é que vai ser os primeiros passos, porque como a gente está colocando, a gente percebe que o mercado entende que há espaço para câmbio cair, para câmbio trabalhar no nível mais baixo em 2021, frente ao final de 2020 ou aos recordes de 2020. Então, é um fator importante, a gente tem que continuar cuidando disso. A questão da pandemia, naturalmente, vai continuar como um ponto de atenção, a questão da evolução da vacinação e tudo mais. A gente pode ainda ter alguns momentos nervosos do mercado financeiro que podem fazer o dólar disparar, e a gente tem que cuidar disso. Então, é muito importante a gente olhar para a questão de como vai ser o governo americano, a questão da pandemia e internamente, completando essa questão envolvendo as reformas necessárias e toda a crise fiscal que a gente está passando, né, exatamente também pela pandemia, e como é que o governo vai lidar com isso, porque se a gente não tiver as reformas necessárias e as ações necessárias aí para contornar esses problemas fiscais brasileiros, o dólar talvez não tenha espaço para cair. Então vai ser fundamental a gente cuidar disso. Bom, Luiz, a gente vai acompanhar todos esses fatores, certamente você vai estar conosco durante 2021, mais uma vez, mais um ano, né, Luiz? Te agradeço muito pela companhia e pelas informações dessa quinta-feira, uma quinta-feira tão importante para o agronegócio brasileiro, né, onde a gente conversou um pouquinho antes de entrar no ar falando sobre esse dia que foi realmente marcante com a manifestação do tratoraço que aconteceu aqui no estado de São Paulo. Enfim, te agradeço pelas informações, por começar 2021 com a gente, e a gente já te espera para as próximas. Obrigado, Carlos. Fico à disposição. Um abraço, até mais. Obrigada, um abraço, Luiz, até mais. Bom, conosco então o analista de mercado Luiz Fernando Gutierrez da Safras Mercado, trazendo as informações não só sobre as movimentações em Chicago nessa quinta-feira, mas o que a gente pode esperar, principalmente para o andamento dos preços aqui no Brasil. A gente vai ter que cuidar, como disse o Luiz, essa questão cambial, as condições do dólar, né? Hoje, como eu falei, uma alta intensa para a moeda norte-americana, mas a tendência no exterior é de queda, né, da moeda americana. A gente está acompanhando essa situação. Nós temos ainda toda a situação dos fundamentos ainda muito latentes no mercado, muito fortes, muito presentes. A preocupação com as condições da safra sul-americana, ainda temos problemas de clima e muitas incertezas. Nós temos a demanda muito forte e preocupações com os estoques apertados nos Estados Unidos. Tudo isso, então, sendo, como eu falei, constantemente monitorado pelo mercado. Mas hoje, o que nós tivemos foi um movimento de correção, um fôlego ali que o mercado tomou para realizar alguns lucros. O Luiz destaca, né? Nós tivemos uma alta de $2 para os preços em 3 semanas, o que é muito. Então, a gente teve essa condição de correção dos preços, que acabou, inclusive, sendo amenizada aí no final do pregão. Nós tínhamos baixas de mais de 10, 15 pontos ao longo do dia, mas vamos terminar o dia com baixas bem menos intensas. Vamos ver como ficaram as cotações em Chicago no fechamento de hoje. Veja, o mercado fecha com perdas de 13,5 a 4,75. O janeiro, $13,60 por bushel, com uma queda de 4,5 pontos. O março, 13,57. O julho, $13,43.
e o agosto $12,99 por bushel. Passando para os preços do milho. Os preços do milho que também recuavam fecham o dia em estabilidade. O março, $4,94, com uma baixa de meio ponto. O maio e o julho fecham estáveis em $4,96 e $4,94 por bushel. E o setembro sobe 0,25 para terminar o dia a $4,55. Concluindo com os números do trigo. Nós temos o mercado fechando também no vermelho, mas com perdas bem pouco expressivas. O março, 6,43, baixa de 3 pontos mais 75. O maio, 6,45, perdendo 2 pontos mais 75. O julho, $6,35 por bushel, uma queda de 3 pontos mais 25. E o setembro, $6,38, caindo 2,5 pontos nesta quinta-feira. Bom, essas foram as informações de fechamento do mercado da soja. Aqui, não só para Chicago, mas também aqui para o Brasil. A gente continua acompanhando essas informações, monitorando todo esse andamento para que você tenha sempre boas informações e possa, portanto, tomar boas decisões e, claro, ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom descanso para você, até amanhã.